Bem-vindo ao Ponto D, esse é o podcast, gente. Eu tinha feito um script, eu vou falar de uma vez, tá? Eu fiz o script, é a coisa mais linda do mundo, só que eu não consegui decorar. Então eu vou resumir pra você. Esse é o podcast sem mimimi, preto no branco, você pode falar isso, será na internet? Preto no branco, doa quem doer, sem frescura. Aqui a gente vai conversar sobre assuntos bem polêmicos, mas com inteligência. Afinal de contas, Ponto D, inteligência é o clímax. Olha só, ficou bom assim? A minha convidada de hoje é nada mais, nada menos do que Rose Modesto. Rose Modesto foi deputada federal aqui no Mato Grosso do Sul, mas hoje não é a Rose Modesto, deputada federal, que a gente vai conversar. Claro que vai ter uns assuntos de política que eu não sou besta, né? Mas a gente vai conversar com a Rose, filha do Alcides Modesto de Oliveira e da dona Fulgência de Oliveira Rocha. Oh, meu Deus, seja muito bem-vinda. Antes de mais nada, obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Rose, ó, aqui é bate-papo, tá? Descontraído. Me fala um pouquinho da Rose, eu quero saber um pouquinho da Rose. Onde você nasceu? Como que tá a tua vida? Quais são os teus próximos passos agora que você não tá na política por enquanto? Sim. Conta pra mim um pouquinho. Bom, primeiro falar, Débora, da alegria, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sabe quando a gente perde mandato, né? Ninguém lembra da gente, nem para ligar, entendeu? De repente, quando eu recebo o convite para vir no podcast, eu falei, opa, não tá tão ruim assim, né? Tô muito feliz de estar aqui, né? Parabéns aí pela grande mulher que você é. Nós estamos aí num mês em que instituiu para se comemorar, né? Eu acho primeiro que já vamos falar de polêmica, começando aqui, né? Rapidamente, né? Comemorar o quê, né? Sinceramente, difícil, né? Eu nunca vi tanta violência contra a criança, contra as meninas, contra aqui em Mato Grosso do Sul, tá? No Mato Grosso do Sul, essa questão do feminicídio, né? É uma tristeza o que a gente ainda vê acontecendo. Então, tem alguns avanços que ao longo desse tempo acho que a gente conquistou. E pode parecer que é bobagem, e para alguns pode parecer que é mimimi, tá? Mas não é mimimi, não. É difícil a vida para a mulher, é muito mais difícil do que para um homem. Agora, claro, né? Você também não vai dar uma oportunidade para uma mulher só porque ela é mulher. Tem que ser competente, tem que se preparar, tem que estudar, tem que correr atrás. Então, assim, nesse mês em que se instituiu, você é uma mulher que nos representa, né? Por tudo. Somos duas. Estamos aqui, mulheres guerreiras, que acredita, que corre atrás, né? Que está disposta, inclusive, a se dedicar com as suas ideias, com a participação na política, em outras áreas. Então, em teu nome, já quero iniciar aqui cumprimentando as mulheres que estão aí nos assistindo, né? É verdade, essa semana agora é dia 8 de março. Dia 8 de março tem aí o dia. Dia da mulher, engraçado, não tem o dia do homem, né, Rose? Pois é, né? Então, enfim, acho que a gente já... Isso não te incomoda? Porque, já que a gente tá entrando no assunto, a gente já passou da Rose, daqui a pouco a gente vai voltando para esse assunto. E outro dia eu perguntei, cara, mas e o dia do homem? Por que tem que ter um dia específico? A mulher não é melhor do que o homem. Sim. A mais sofrida ou menos sofrida. Claro, nós somos do sexo frágil por uma questão biológica. Sim. E só por isso. Mas da capacidade, não. Claro que não. Quando você se prepara e vai atrás, é igual, né? Claro que não. Agora, assim, o que eu penso? Eu acho que esse mês, eu sempre procurei olhar assim, não como um mês, vamos ter o dia, não. Eu acho que é mais um momento para refletir sobre o nosso papel, a nossa importância. O olhar da mulher, graças a Deus, é diferente, porque é exatamente essas diferenças, entendeu? Que o resultado fica muito positivo para tudo, né? Você já imaginou se homens e mulheres fossem os dois iguais? Porque pensa, um é força, o outro é inteligência. Um tem... uma sabedoria e uma sensibilidade que faz você vai mais. Razão e emoção. Isso é maravilhoso. Não é verdade? Eu acho que o equilíbrio, o yin e o yang, né? É você querer tomar um lugar, é a minha opinião, né? Sim. O meu ponto D é esse. Não tem que mexer no que tá quieto. Porque quando você quer se colocar no lugar, não sei se você concorda comigo, do homem, nesse ponto de ter, você toma uma energia que não é tua. Não. Eu acho que a gente não tem que ninguém ter que tomar o lugar do outro. Exato. Eu só defendo uma coisa, eu acho que a mulher, ela também não pode, de forma alguma, ser discriminada. Aqui não dá, né? Por que a mulher, por exemplo, na política, todo mundo vê a mulher só como possibilidade de ser vice? Né? Parece que para ser vice é ótimo, mas para assumir uma cadeira, não. Entendeu? Então, aí você se colocou muito bem a respeito disso. Eu fiquei acompanhando, eu sou muito observadora. E eu, como você, apaixonada por política, a gente tem esse... E eu percebi o teu caminhar durante tudo isso. Eu acho que você se colocou numa posição muito bacana em relação a se colocar. Eu sou, eu não quero, eu não aceito outra posição.
Mas mais do que isso, né? Não é só questão de bater o pé e eu quero. É você dizer, não, eu não quero porque eu tenho condições de não querer e porque eu tenho o que oferecer. É isso. Né? Essa é a diferença. Outro dia me perguntaram assim, vamos falar, já que a gente tá falando, não teve jeito, vamos falar de mulher na política. E você acha que ter mais mulheres na política? Não. Vou te dizer por que não. Eu acho que tem que estar na política quem está preparado para ela. Homem ou mulher. Eu não vou votar numa mulher. Só porque é mulher. Porque é mulher. É isso. Eu vou votar porque ela é inteligente. Eu sempre disse isso. Eu sempre disse o seguinte, ó, ninguém vai votar. Eu não quero que ninguém vote em mim porque eu sou mulher. Exato. Mas eu também não quero que ninguém deixe de votar em mim porque eu sou você mulher. é mulher. Porque a mulher, assim como o homem, também tem a competência, tem a inteligência, tem a energia, tem a força, tem a capacidade, desde que queira e desde que se prepare. Então, eu acho que é assim que a gente para com, mas essa é uma feminista. Não tem nada a ver de ser feminista. Em que sentido? Ser feminista. Eu defendo que as mulheres têm que ter coragem de ir. Não é porque eu sou uma feminista. É porque eu sei que as mulheres, assim como homens, também podem ir. Só por isso. O que você entende de feminismo? Pois é, para mim, feminismo é a gente não deixar de fora de discussões, de espaços, entendeu? Uma mulher, pelo fato dela ser mulher. Para mim, ser feminista, entendeu? É combater qualquer tipo de conversa e dizer assim, olha... né? Eu acho que até aqui dá pra ir. Agora daqui pra lá tem que ser um homem, né? Porque senão, não. É entender. É entender que... E você já matou a pau aqui, entendeu? Você já foi no ponto D, né? Independe se é uma mulher ou se é um homem, é a capacidade, gente. É o ser humano. Agora, que é verdade que tem muita gente, mas muita gente que acha... entendeu? Que pelo fato de ser mulher eu não posso estar aqui, eu não posso estar lá. Existe. E isso a gente tem que combater sim, mas combater como? Dialogando. Não é gritando, coragem. né? Você acha que foi fácil para mim abrir mão de um mandato que eu teria garantido? Claro que não. Era muito mais fácil ser deputada federal. Mas eu achei importante, entendeu? Porque eu cansei de ouvir. O Mato Grosso do Sul nunca, jamais vai eleger uma mulher governadora. Entendeu? Por quê? Porque aqui é um estado muito machista. Primeiro que não é um estado machista. Você acha que não? Não. Eu acho que o machismo, ele existe em todo lugar. No Mato Grosso não é diferente de nenhum outro. O Mato Grosso do Sul é muito machista. Não, o machismo está em toda parte. O machismo está, inclusive, na vida e no pensamento de muitas mulheres. Sim. Agora, como é que combate isso? Tendo coragem. Tem que ir, tem que abrir mão. Que eu acho que tem que correr o risco de ficar igual eu tô mesmo, entendeu? Sem mandato, perder o poder, tá aqui, vai reconstruir, vai dar aula. Se receber um convite para trabalhar em qualquer outra função, vai lá também. Tem que ter coragem. Se não tiver coragem, eu quero dizer que para as mulheres, viu? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E conhecimento. E muito conhecimento e muito preparo. E tem que buscar, e tem que se preparar. Rose, a gente tem que provar que a gente é melhor? A gente tem que provar que a gente consegue? Não provar nada. Provar nada, só tem que ir, gente. Tem que fazer. Vai lá e faz, entrega, e aí todo mundo vai ver. Você não tem que provar nada pra ninguém. Você tem que fazer, porque se prova sozinha. Pronto. Quer ver outra palavra que eu acho que você vai concordar comigo? Pra mim, a melhor explicação sobre essa palavra quem deu foi a jornalista Maria... Ô, Jesus, que acabou de falecer. Como é o nome dela, Og? A Glória Maria? Glória Maria. Sim. Perguntaram pra ela o que é empoderamento. Ela já falou de cara. Eu não gosto dessa palavra. Eu não gosto dessa palavra, pra mim, porque é uma palavra que a esquerda se apossou de uma maneira que não é legal. E eu acho que a esquerda não dá. Pra mim, não dá. Pelos princípios e valores. E ela falou, gente, a mulher, ela nasce empoderada. O poder é dela, ninguém vai te dar poder. Lembra quando a gente acabou de falar? Não é? Você não concorda? Não, eu concordo. Eu acho que a gente já nasce, né? Agora você tem que ir lá, se preparar cada vez mais. Conhecimento. Conhecimento, entendeu? Tem poder maior que conhecimento. Tem, né? Porque quando você tem conhecimento ninguém te agride. Nada, dá uma liberdade enorme pra gente, entendeu? Você sabe onde é que eu vejo isso? Você vai saber bem, Rose, porque você, como deputada, entende muito bem de política pública. Sim. E a população não entende o que é política pública, sabe? A gente vê falando aí, a questão do aborto. Porque que a mulher tem que ter o direito ao aborto. A mulher tem que ter o direito a uma política pública que ensine para ela que existe camisinha, que pode se cuidar, que não precisa transar com todo mundo antes de casar, sabe? E aí você consegue conscientizar pelo menos uma grande parte dessas meninas adolescentes, ao invés de ficar você colocando, aonde entra a minha controvérsia contra o movimento feminista.
Porque se eles começam a colocar esse movimento, na minha opinião, eles colocam muita força em cima de coisas erradas. Por que não colocar força em cima de uma política pública eficaz e eficiente que combata a gravidez precoce ou a gravidez indesejada, ao invés de colocar força na morte, no aborto tardio? O que você acha disso? Bom, primeiro a minha visão sobre o aborto, né? Eu defendo que a mulher tem o direito do aborto naquilo que a lei já prevê. Essa é a minha opinião. Eu sou a favor da vida, né? Então, uma menina engravidou. Eu não queria engravidar. Eu defendo que eu sou totalmente contra o aborto, engravidou. Por mais que fosse algo que você não programou com seu namorado, com seu companheiro, entendeu? Sou a favor da vida. No caso de estupro, onde a mulher corre risco de vida, entendeu? Aí é o que eu penso. Eu defendo o aborto nesse sentido. Até no caso do estupro, Rose, eu acho assim, teve aquele caso daquela menina de Santa Catarina, que eu digo desde já, digo e afirmo, ela não foi estuprada, o menino era namorado dela. Ele era namorado. Os grandes culpados ali são os pais que permitiram que uma criança de 13 anos namorasse com uma menina de 12. Mas, enfim, não é a questão. Voltando para o assunto. Uma mulher que foi violentada descobriu que a gravidez já com 3, 4 meses. Tomou a pílula no dia seguinte, fez o que tinha para fazer e continuou a gravidez. De repente, 3, 4 meses depois, descobriu que estava com esse bebê. Eu acho que daí, na minha opinião, e cada um é dono de si, você já está falando de uma criança que já está formada, já tem coração, já está prontinha. Eu acho que aí já é muito difícil você estar na pele daquela pessoa. Mas eu já condeno. Eu acho que isso, sabe? Eu defendo, no caso de estupro, em qualquer posição, situação, se for um desejo da mulher, no caso de estupro, do abuso, entendeu? Eu defendo que a mulher tenha essa liberdade. Mas mesmo com 5, 6 meses? Olha só, se é fruto de um estupro, primeiro que ela não vai ficar 6 meses, pode ter certeza disso. Eu desconheço um caso de mulher que tenha sido estuprada. A menina de 12 anos. Não, estupro. Que foi estuprada, o estupro, né? Ela tirou a neném com 6 meses. Pois é. 26 meses de bebê. Eu sempre defendi isso, sabe? Eu acho que as pessoas precisam trabalhar a prevenção. Né? Eu acho que a força nossa tem que estar na educação, tem que estar mesmo no amor, no respeito. E quem aprende esses princípios, Débora, dificilmente, entendeu? Vai ter uma postura diferente, né? Então, eu acho que já começa por aí, o que você está falando sobre a base, colocar força nisso, né? Mas nos casos em que a lei prevê o direito da mulher, eu sou a favor. É complicado, é um assunto pesado, né? É muito pesado. Pesado para todo mundo, né? E aí é o que a pessoa fala, meu corpo, minhas regras, né? Mas, cara, é um assunto difícil, um assunto até meio espiritual, porque você, biologicamente, já tem um serzinho dentro de você. Mas vamos mudar de assunto. Vamos voltar lá na Rose, né? Quem é a Rose? Na Rose? Então, a Rose é uma menina que nasceu em Cuturama, interior do estado, né? Sou filha do seu Alcides, da dona Fugência, tenho 5 irmãos, eu sou filha caçula, sou professora de formação, vim para Campo Grande antes disso, né? Vim ainda aqui menina, cheguei aqui, eu tinha 9 anos de idade. Você mora aqui desde os 9 anos? Desde os 9 anos, quando a minha família veio embora para cá. E tive acesso, assim, à educação. Era o meu sonho ser professora. Você lecionou quanto tempo? 12 anos. Eu sou professora, sou bacharel em História, né? Trabalhei na rede municipal, estadual. Eu adoro história. Até me eleger vereadora em 2008. E de lá para cá eu fiquei vereadora 2 vezes, né? 1 mandato e meio, na verdade. Na metade do 2º mandato eu me tornei vice-governadora. Fui candidata a prefeita em 2016, fui para o 2º turno, perdi as eleições no 2º turno, e deputada federal. E agora, nessas eleições, disputei o governo, né? Sou solteira, estava falando agora há pouco aqui com a Débora que o preconceito é contra muita coisa, viu? Inclusive com os solteiros. Isso é uma decisão minha. Só que, Rose, mas você não pensa em se casar? Não tem nenhum problema se aparecer alguém, sabe? Sabe quando o coração bater forte? Na hora que bater, vai. Não bater e falar assim, puxa vida... Mas foi assim, eu me dediquei a minha vida quase toda. Débora. Não é uma questão de prioridade? Muito, não, eu me dediquei muito à minha vida pública. Quem me conhece de pertinho sabe, eu trabalho, né? E agora esses dias, depois do dia 31 de janeiro, eu ainda tô folgando um pouquinho. Mas esses últimos 15 anos, 15 não, desde 2001, quando eu entrei numa sala de aula, eu trabalhei a média de 12, 14, 15 horas por dia. E na política, eu dava aula 3 períodos,
E quando eu entrei pra política, não foi diferente. Eu sempre me dediquei Você trabalhava muito às pessoas. muito. Namorei pouco, viu? E trabalhava Eu falo pra muito. você, mas você se arrepende de ter namorado pouco? Não, não é questão, né? Tudo é muito bom. Poder servir as pessoas também é bom, namorar também é bom. Mas até o momento, entendeu? Eu não encontrei alguém que falasse assim. Eu acho que o casamento é uma coisa muito séria. Muito. E eu sempre falei pra Deus uma coisa. Eu não quero ser casada pra dar resposta pra sociedade. Eu quero ser uma mulher casada feliz. Eu não quero ser casada pra dizer, olha, eu tô aqui com meu marido, mas fica assim contando o tempo. Puxa, será que eu tenho que voltar pra casa hoje de tanta tristeza? Eu não tô feliz com aquela pessoa. E eu tenho certeza que a hora que surgir alguém, vai ser alguém muito preparado. Vai ser pro Porque, resto da porque o vida, meu né? pedido pra Deus é de coração, sabe? Acho que o casamento é uma coisa muito boa e é difícil como toda coisa boa. Você conhece alguma coisa que é boa, que seja fácil, que seja simples? Tudo Não. que é muito bom tem um preço muito alto. E eu vejo o casamento assim. Vejo como? Com a experiência de ter sido casada? Não. Com a experiência dos meus irmãos, da minha mãe e do meu pai. Quantos irmãos? 6? 5 irmãos, Você é assim. mas eu sou a sexta, né? A minha mãe e meu pai têm 60 anos de casado, então eu acredito sim no casamento. Mas é um desafio grande e acho que a pessoa tem que estar muito afim. Não foi um projeto de vida meu até o momento de me casar. E também não me casaria de qualquer jeito, muito menos para dar resposta para as pessoas, né? Então, menina, e tem mulher que faz isso, né? É, não. Casar pra... Não, pra não Tem mulher e tem homem, né, que fazem isso. Não, a gente tem que fazer aquilo que nos faz feliz, Você sabe? sabe que esse teu assunto me leva ao... A gente volta no assunto mulheres... Vamos falar de carreira, não só mulheres da política, mas vamos falar de carreira. Chama uma coisa prioridade, né? Quando o pessoal fica falando... O movimento fala, não, porque direitos iguais, o direito igual tá ali para todo mundo. Sim. Ah, não tem tanta mulher na política, eu vou te dar o meu exemplo. Eu me formei em administração pública para trabalhar com política. Eu ia para Brasília, minha prima do Senado, minha prima Carol Mourão. Um beijo, Carol, te amo de paixão, morro de orgulho. Carol é a Carol dos animais, Lei Sanção, com certeza você conhece. Sim, com Trabalhou no certeza. Ministério do É sua prima Ambiente. dela? Minha prima, Bacana. minha prima e irmã do meu coração. Que legal. E a minha família vem desse lado político e eu sou apaixonada por isso. Mas eu me casei. Uhum. E família, para mim, sempre foi prioridade. Sim. Você viu como prioridade? E é muito nobre, tá? importante. Alguém muito abrir mão lá nobre. do monte de coisa, entendeu? Ou pelo menos tentar considerar, porque é um desafio maior ainda quando você vai fazer as duas Um dos coisas. dois lados vai ficar prejudicado. Mas você tomou uma Rose. decisão maravilhosa. Eu também. Entendeu? Constituir essa família, entendeu? Isso é um presente de Deus, na verdade, né? Principalmente na área pública, porque isso. você sabe, quando você assume a política, você vira mãe de um povo que te elegeu. É isso mesmo. É isso Né? mesmo. É uma responsabilidade tão grande quanto ser quando mãe. alguém me pergunta, mas Rose, você tem filhos? Eu falei, tenho, muitos. Muitos. Quantos foram na última eleição? Essa agora, 178 mil. Você tem 178 mil filhos pra cuidar. É isso mesmo. Você tá Mas entendendo? aqueles que queriam vir, entendeu? Mas é que teve um pai lá que pediu pelo outro filho, né? O pessoal ficou com o coração dividido, entendeu? Não, olha, Deus sabe o que faz, não tem essa não, não tem essa não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Teu pai era tranquilo, brabo? Vamos falar de família um pouquinho. Vamos falar de família. O meu pai, a gente brinca e fala que esse é modesto mesmo, entendeu? Até no nome, né? Mas o meu pai é um homem muito simples, é um homem da roça, não pôde estudar, sempre trabalhou, né, no campo, mas é um pai extremamente amoroso, né? Eu falo assim que na minha casa esse equilíbrio é muito... Você percebe assim, né, que nós somos resultado realmente da influência do meu pai e da minha mãe, como é toda a família, e por isso que a gente precisa cuidar muito isso, né? Quem tem filho, a importância. Eu sei disso, Débora, como educadora, tá? Aham. Eu via em sala de aula a diferença do comportamento, do bem-estar de uma criança que recebe a influência diretamente do pai e da mãe, entendeu? A qualidade de vida deles é muito do que aqueles que, infelizmente, às vezes ficam aí distantes, sem um carinho da mãe, do pai, de uma avó, de alguém que cuida, né? Esses dias eu estava ouvindo um psicólogo falando, ele dizendo, a mãe é quem cuida. E é verdade, entendeu? Criada pelos meus avós. É isso, mãe é quem cuida, pai é quem abraçou, quem transmite amor, quem ensina, quem educa, né? Pai é quem cria. Mas o meu pai é um homem muito amoroso. A minha mãe também. Mas o meu pai transmite isso de uma forma... né, assim, mais... Aquele paizão? Exatamente. E a minha mãe também, com o jeito dela, a preocupação dela com todo mundo, de botar na escola, de querer, né, fazer com que a gente tivesse oportunidades na vida. Cada um transmite o amor de uma forma, né? É. Mas meu pai nunca foi bravo, não.
Agora eu sou filha caçula e de 5 irmãos homens. Então, assim, a minha adolescência... Como foi? Eu acho que é por isso que eu namorei pouco, Débora. A minha adolescência e a minha Imagina na juventude... Você ia pra balada, chegava na balada também. Balada? Opa, não pode ser de perto do microfone. Na verdade, eu nem ia pra balada, tá? Já começa Não ia pra balada? Eu comecei congregando na igreja que eu participo até hoje, muito nova, criança ainda, né? Aham. E é natural que a balada nossa era a balada do culto, era a balada da escola bíblica dominical, entendeu? O máximo que tinha era ali uma comemoração, uma janta na casa de algum irmão da igreja e tal. Então eu passei minha adolescência, minha juventude muito assim. E claro, né? Onde eu ia tinha um irmão, um que levava, um que buscava, então... Só que ao mesmo tempo que eles tinham esse cuidado comigo, né, esse olhar, de certa forma até uns ciúminhos para poder cuidar, para ver se a irmã não ia, né, tá ali com paquerinha na hora que não era para paquerar, enfim. Na minha casa, apesar de eu ser a única filha, mulher, a minha mãe e o meu pai, eles me trataram de uma forma mostrando exatamente isso. Olha só, vai atrás, se prepara, porque você pode, né, conquistar tudo aquilo que você quiser. Não é porque você é a menina, não é porque você é a caçula. Agora, você tem que querer e tem que se preparar. Então, eu sou muito grata a Deus pela minha família, pelos meus pais, pelos meus irmãos que me deram a oportunidade, né, de poder também, me auxiliaram, como a filha caçula, me auxiliaram em tudo que eu precisava. O acesso à escola. Eu comecei trabalhando muito cedo, mas isso também foi importante. Minha mãe lavava roupa para 11 famílias no Conjunto Paraty, aqui em Campo Grande, e era eu, com 10 anos de idade, que buscava a roupa suja e depois ia levar a roupa limpa, que ajudava ela nas faxinas. Então, eu comecei com 10, 11 anos de idade, eu já andava com a minha mãe, trabalhando na casa de famílias e ajudando ela a lavar roupa. Já desde cedo aprendendo o valor do trabalho. Foi muito importante isso, tá? E outra coisa, eu consegui trabalhar, consegui estudar, consegui brincar. Dá pra fazer tudo. Dá pra fazer tudo. Né? Valeu a pena esse tanto tempo? Quanto tempo você tem de política já? O meu primeiro mandato eu comecei em 2009, né? Então, 2009 para 29, quase 22, né? Que eu encerrei. 14 anos. É. Administradora hoje de matemática. Mentira, apaga isso, tá? Apaga isso. Não deixa, não. Ó, vergonha. 20 anos. 14 anos. 14 anos. Valeu a pena? Valeu a pena. Assim, por que valeu a pena? Puxa, quando eu lembro de leis, vamos falar aqui do legislativo, né, que foi onde eu atuei. Eu atuei nos dois. Atuei no executivo como vice, apesar de você não ter caneta como vice, mas eu fui secretária de Estado, né? Então eu tive a oportunidade. Aí como secretária eu fui numa área tão importante que é a área social. Então, quando eu passo no Noroeste, que eu vejo lá o programa lá do governo, Rede Solidária. E eu lembro, passa um filme na minha cabeça. Eu fui lá, peguei meu carro, eu andei no bairro, porque eu queria num bairro que fosse tivesse índices maiores de violência, de abuso sexual. Eu tinha a minha motivação era ter um projeto para resgatar essas crianças, para trabalhar a prevenção. Então eu andei lá, andei o bairro inteiro. Política pública na base. Na base. E eu fiquei 2 semanas até que eu achei um galpão grandão, fui atrás do dono. Olha como que é para você montar quando você for fazer isso de novo, me chama, eu adoro essas coisas. Adoro isso. Achei lá e fui atrás, não dava para construir, para o governo demoraria muito. Aí eu fui lá, montamos um projeto, alugamos esse galpão, transformamos ele e tá lá desde 2015. Em novembro de 2015, nós inauguramos no primeiro no Dom Antônio Barbosa e depois, 6 meses depois, inauguramos esse Noroeste. Quantas crianças já não passaram lá? Você tem ideia de quantas crianças passaram por lá? Olha, por ano nós tínhamos uma média ali de quase 1.500 crianças por projeto. Mas atendimentos, passava às vezes de 80 mil atendimentos por ano. E o projeto continua? Continua o projeto. E foi do fruto do meu trabalho como secretária de Estado, né? Foi uma iniciativa minha. Eu fico pensando quantas crianças deixaram de ser abusadas porque não estavam, às vezes, lá expostas na rua e estavam lá no projeto. Esse é o ponto D. Valeu a pena demais. Esse é o ponto D. As crianças. Você poder, através daquilo que você faz, e eu sempre digo uma coisa, Débora, a boa política, ela tem a capacidade de salvar. Assim como a política ruim tem a capacidade de matar. Exatamente. Entendeu? Então, a força é para os dois lados, é para o lado bom e para o lado ruim. Por isso que quando a gente vai escolher, a gente precisa escolher bem e depois acompanhar e saber se valeu a pena. Então, eu não me arrependo. As leis importantes, lei de combate ao bullying, lei que aumenta a pena para o crime de feminicídio. Eu acompanhei essa lei que você fez sobre combate ao bullying. Pronto. Olha, recursos. Dinheiro. Ontem mesmo eu recebi um vídeo de uma ambulância que foi entregue lá em Aparecida do Taboado. Aquele carro vai ajudar a salvar a vida de tanta gente. É fruto do trabalho de uma deputada federal. Valeu muito a pena. Eu sou muito grata pela oportunidade que o Mato Grosso do Sul
me deu até aqui e tenho certeza, pelas oportunidades que eu ainda terei pela frente aí para poder fazer aquilo que eu gosto, que é cuidar de gente. Estou fazendo isso há muito tempo, desde quando entrei numa sala de aula, eu estava cuidando de gente. Aliás, se tem alguém que cuida de gente, é o professor, né? Não é verdade? E na área mais importante, que é o Se conhecimento. bem que ultimamente a gente tá meio com... Olha, eu preciso entrar nessa área. Você falou de professor, eu já lembrei de um vídeo que eu assisti hoje, uma mãe chorando, desesperada, que perdeu a filha para o comunismo, para o socialismo, chorando desesperada. Perdemos a nossa filha. Nossa filha é linda, maravilhoso. Isso também é uma coisa que a gente precisa discutir bastante, né? Mas eu quero só te falar uma coisa. Quando você falou assim, agora, a oportunidade que o Mato Grosso do Sul me deu, Sim. eu preciso te falar que, na verdade, eles é que receberam, sabe? Não é puxando saco, tem nada a ver. Estou falando com a mulher Sim. Rose. Sim. Quando a gente se prepara a vida inteira, olha o que você abriu mão. Você abriu mão da sua família. Isso ninguém vê, Rose. Sim. Pra gente seguir uma carreira, vamos falar de carreira. Você escolheu a carreira política, eu escolhi a carreira de consultoria administrativa, porque não pude seguir a carreira política antes. Ainda, né? Ainda, né? Se bem que meu marido não quer deixar, não. Vamos ter que Mas no negociar. bom diálogo vocês vão se entender. No Eu bom conheço diálogo. ele, tenho certeza. A gente se entende. Mas olha, uma coisa é certa, assim, essa oportunidade foi você que criou, Sim. sabe? O Mato Grosso do Sul recebeu você. Você que fez o seu papel. Assim como, por exemplo, eu entrevistei a Lir Terra, que é da Santa Casa, é ela que está dando um presente, sabe? Se dedicando ali se para uma área tão dedicando. sensível que é a saúde, né? Todo mundo que faz alguma coisa que ajude o próximo através do seu trabalho, entender o propósito. É isso. Porque o propósito, quando você cria um propósito, Rose, ele é assim. Não é só o que eu quero fazer. É o que eu quero, como que eu vou impactar a vida das outras pessoas através do que eu estou fazendo. E se não for isso, não vale a pena, né? Não. E não vai, até porque É vazio. é vazio. Por isso que você não se sente vazia. Não me sinto, é Você verdade. entendeu? Interessante, Debri agora não tá mais aqui a deputada, né? Eu tô sem Não. mandato. É a Rose. Mesmo assim, Por isso que eu te chamei aqui. é isso. E mesmo assim, entendeu? Eu não me sinto vazia. O coração tá aqui, cheio de gratidão por tudo. E continuo discutindo com um monte de projeto que mesmo sem mandato dá para realizar, Dá. entendeu? Porque eu descobri o meu propósito. Eu falei agora há pouco sobre isso. E o meu propósito é o quê? É cuidar de gente. É cuidar de gente. Agora, quando a gente descobre o nosso propósito, e tem gente que desiste, né? Porque Aham. é difícil, É porque é difícil. dolorido. É. E a gente Mas precisa crescedor. entender que antes do propósito tem um processo, né? E eu, inclusive, ainda estou sendo moldada. Eu estou sendo moldada, porque, olha, quando eu lutei pelo executivo, lá em 2016, agora em 2022, de ter uma caneta na mão, é porque eu sei e conheço os dois poderes. O legislativo, ele é muito importante. Mas quem realmente dá a condição de ir lá, sentar numa cadeira e decidir se o dinheiro agora vai para socorrer a saúde, se vai mais para a infraestrutura, se vai mais para o social, se vai mais para a educação, onde é que eu vou priorizar? Aham. É o executivo, entendeu? Não tem E eu como. tô num processo. E por isso eu escolhi, inclusive, correr risco mesmo, entendeu? De sair do conforto, deputada federal, né? Mais 4 anos, chega lá, tem um motorista que busca no aeroporto, tem um salário. Não. Agora é Eu diferente. estou atrás de cumprir o meu propósito. E para chegar lá no meu propósito final, quando o assunto é política, eu estou passando pelo processo. E esse processo, ele é gratificante no final. Muito gratificante, até porque, às vezes, quando a gente pensa, eu perdi, mas Você não a perdeu. oportunidade que eu tive agora, Débora, de falar com o Mato Grosso do Sul inteiro, de andar cada cidade, de debater com todos os setores da sociedade, entendeu? Das pessoas me ouvirem. Quantas mil pessoas me ouviram, mas decidiram que ainda não era o momento de me levar para lá. Quantas mas mil me pessoas você escutou? Quantas pessoas eu não ouvi? Meu plano de governo foi construído ouvindo essas Você anotou? pessoas. Porque a gente saiu Tudo anotando, tem, né? tudo Ai, tem. gente, Tem um e caderninho. vai dando um Tem desespero. um plano de governo que eu registrei no TRE que foi feito construindo com os 79 municípios. Eu procurei ouvir todos os setores da sociedade, sabe? Você tem que ouvir. Então, eu acho que é isso. Nós estamos aqui, gente, para cumprir uma missão. E passa na minha cabeça um filme, a menina que veio lá de Culturama, né? De uma família extremamente humilde financeiramente falando, simples financeiramente falando, né? E chegar... Tá cheia de valores. Né? Isso. De Cheio de valores, de princípios, de fé em Deus, entendendo a importância que a família tem pra gente, né? O Porto Seguro, isso é muito sério, viu, Débora?
E às vezes eu fico olhando assim, as pessoas montando família de qualquer jeito, né? Sem dar a atenção que precisava dar, sem ter o cuidado que precisa dar. Isso é muito sério, porque nós somos resultado disso, entendeu? Somos de uma boa família. É isso. E E a boa família, viu, gente? Não é a família tradicional, é qualquer conhecida um. com sobrenome famoso, Não. não é a família milionária, não. É a família que o pai e a mãe conseguem dialogar, né? Que consegue falar assim, olha, a importância aqui do respeito, dos valores, dos princípios, do amor, da solidariedade. Nós não podemos abrir mão disso, gente. Não E podemos tá abrir mão tão perigoso, Tá né, difícil, Rose? né? Tá, os valores, os princípios estão indo assim. Eu olho pra minha filha, eu acho que eu vou falar dela em todos os podcasts, porque é minha vida, né? A Maria, ela é in vitro. Sim. Foram 5 anos pra ter a Maria. Uhum. Por isso até que o meu profissional é um milagre de Deus, é um milagre, a Maria é um milagre e é uma graça. E o não ter tido uma família tradicional, uma mãe, um pai fortes, assim, me fez criar essa família, né? Lutar por ela. Lutar né? por ela, quero sabe? ter, Eu quero né? ter. Eu não vou repetir Eu não vou história dizer dos outros. O erro dos outros me fez amadurecer, me fez crescer. É isso. E é isso. E eu acho que agora, daqui até a próxima eleição, se você vai sair ou Sim. não, é um processo teu. Com certeza, é um processo. E eu, sabe como que eu decido a eleição? Vou falar isso aqui pra vocês, um segredo, né? Como é que eu decido? Se para onde vou, que cargo vou, se não vou, é ouvindo. Mas olha, se eu sentir que o povo me quer, se sentir que tem uma parcela da cidade que fala, hoje você tem que ser. Foi assim pra vereadora. Mas Eu vai não tinha ser planos de igual. ser candidata. Eu tinha um sonho de ver meu irmão ganhar a eleição. Né? Para quem não sabe, eu sou irmã do Rinaldo, do professor Rinaldo, que hoje é deputado estadual. E o Rinaldo tinha perdido 4 eleições seguidas, 96, 98, 2000, 2002. E eu falei, gente, ele tem que ganhar, é o sonho dele, é a vontade que ele tem de poder trabalhar na área da política. Mas eu não pensava pra mim, de repente, tem que ser, Rô, você leva jeito, nós precisamos de você. Nós queremos uma professora na Câmara dessa vez, nós queremos também que vá lá, você é uma mulher que tem condições, tem força. E assim eu entrei na política, e tem sido assim. E ele te Todos apoiou? os cargos que me apoiou, meu irmão me apoiou também. No começo teve Ele medo, ficou sabia? protetor? Teve Porque medo. eles protegem. Teve né? medo, ele falou, puxa vida, E tá tudo bem. é isso, eu tenho receio de você se machucar, né? Poxa, você sabe que eleição, sabe como começa, não sabe como termina, você pode perder, eu sei como que é a dor de uma derrota. Eu falei, Rinaldo, eu acho o seguinte, primeiro, que a nossa profissão não é essa. Eu sou professora, você é professor, e nós vamos fazer um debate. Se a cidade entender que eu tenho que ser vereadora, vai dar certo. E deu muito certo, né? Eu tive quase 8 mil votos na minha primeira eleição para vereadora, depois tive quase 11 na minha reeleição e acabei me tornando vice-governadora, secretária de Estado, deputada federal mais votada proporcionalmente Quando do eu cheguei Brasil, aqui, você mais era de 120 mil votos. Quando você chegou, era Quando vice. era vice. É. Ai, que delícia. E disputei o governo. Quando eu botei meu nome agora, muita gente Aham. disse, Rose, sai disso. Nossa, você vai encarar esses caras pra quê? Imagina, isso é uma luta muito grande. Eu falei, mas gente, Eu acho que essa não é o caminho eleição mais fácil. não conta, A Rose. gente precisa ir e fazer o que precisa ser feito, Débora. Não importa se é fácil, sabe? Não importa se tem riscos. Se você tem a convicção que é a coisa correta, a coisa certa, entendeu? Vai lá e faz. Eu tive a oportunidade, viu, gente? Aqui é um podcast ponto D. Eu tive a oportunidade de ganhar dinheiro para não ser candidata. Eu tive a oportunidade de muita coisa, entendeu? E eu fui pelo caminho mais difícil mesmo. Você foi pela missão, né? Estou muito Foi feliz. pela dor. Muito feliz. E posso te dizer uma coisa? Por favor. Tem uma lei espiritual que não precisa ter fé. Eu ouvi isso esses dias. E eu acredito demais nisso. É a lei da semeadura. Você não precisa ter fé. Ah, eu vou plantar limão. Se Deus quiser, vai nascer um limão aqui. Não precisa nem ter fé. Plantou limão, vai vir limão. O que eu quero dizer com isso? A sementinha foi plantada, está sendo plantada. E no tempo certo e Você no vai tempo colher. de Deus mesmo. Porque ele é que tem o controle de todas as coisas. A gente só é aqui um instrumento, né? Me desculpe, talvez, quem não pensa assim. Mas eu Mas não tem que acredito pedir nisso. desculpa por as pessoas pensarem diferente de você. Cara, Cada um teve A minha fé me quiser. faz acreditar nisso. Nós somos só um instrumento. E no tempo de Deus, no tempo dele, as coisas vão acontecer. E se eu estiver achando Se que é minha você missão e se não é, por onde? daqui a pouco ele vai me mostrar também que não é. Claro, faz a tua parte que eu te ajudarei, né? Tem esse lembrete que deixou lá pra Ajuda, nós. que eu te ajudarei. É isso, entendeu? É a lei da meritocracia, né? É isso. Não é? É isso. Que é o que hoje em dia parece... Vamos falar de cota, já que a gente entrou na meritocracia? Você é contra ou a favor? Olha, eu vou te falar uma coisa. Viu como o assunto vem? Não, vem bastante. É inegável, Débora, e aí, assim, que existem ainda uma dificuldade muito grande para certos personagens, pessoas
e setores da sociedade. É inegável. É inegável. Quando você vai olhar, não adianta a gente falar que não existe preconceito contra negro. Existe. Claro que Débora. existe. Muito, entendeu? Existe. E o negro, ele não tem, de verdade, entendeu? Ele não teve e não tem a mesma facilidade, apesar de eu ser parda, porque eu sou neta de negro, enfim, mas a cor da minha pele é que as pessoas olham e falam, bom, essa não é negra, né? A minha vida não é tão difícil como é de uma mulher negra. Aham. Então, nesse sentido, eu sou a favor. Eu acho que tem que ter sim. Agora tem que ter limite, tá? Que não tipo dá. de limite você acha que tem? Eu vi esses dias, por exemplo, não dá pra gente fazer um concurso específico para alguém que tem, por exemplo, orientação sexual diferente para ele ter direito. Não. Não, aí já é... Entendeu? Aí já é palhaçada, Eu né? sou totalmente Não, aí já é palhaçada. Mas essa questão mesmo das pessoas com alguma deficiência, a questão mesmo da cor, eu sou a favor, eu acho que tem que ter. Mas você não acha assim, ó, aí a gente volta naquela questão da política pública ineficiente ou mal colocada, né? Porque, pensa bem. Mas até resolver isso, Débora, aí que tá. Eu já entendi. Aham. Sabe, isso é coisa de mulher também, viu, gente? Eu já entendi, já sei onde você ia chegar, já sei qual era o ponto D que você ia chegar, entendeu? Lá. Claro, o sistema erra. Os governos erram. Não dão as mesmas oportunidades, não investem na educação como deveria investir para todo mundo, enfim. E se der oportunidade, a coisa vai acontecer. Então, assim, veja bem, até isso acontecer, Aham. até corrigir essas falhas, entendeu? Que existe, a gente precisa cuidar daqueles que são hoje, que vivem mesmo, com mais dificuldade do que a gente vive. Não tem jeito. Mas olha só, eu vejo assim, eu tenho muitos amigos que hoje estão bem de vida, negros, Sim, pobres, sim. né? O pai de um amigo meu, inclusive, hoje é general da aeronáutica, lá do Rio de Janeiro, médico da seleção. Ele estudava e morava na favela, lá no Rio, estudava à luz de velas para passar em medicina e passou. A lei da meritocracia fica onde? Porque eu penso assim, aquele garoto que tá ali, que sabe, que ao invés de ir pra droga e pro crime, pegou o livrinho e foi estudar ali, que é negro, a mãe lava roupa, entendeu? Trabalha igual uma louca para ele poder estudar. Como que a gente pode criar separar esse menino do maconheirozinho sem vergonha de cabelo vermelho com a blusa do Che Guevara, que é verdade, entendeu? Que vai lá, eu sou negra, eu quero uma cota, eu tenho direito. Me fala, como que a gente vai separar? Porque, ok, eu acho que essa cota tem que existir para esse menininho aqui, ó, que tá ali sofrido, estudando. E ao mesmo tempo eu fico pensando, pô, esse menininho aqui que tá sofrendo, que tá estudando e que fez uma escolha de não vagabundar. Mas a gente não pode punir os bons em detrimento dos ruins, entendeu? Mas aí a gente tá punindo, porque se a gente dá cota, Sim. a gente tira desse menininho que estudou, desse negro de favela estudioso que não foi para as modas. Mas olha só, Débora, qual que é a porcentagem de meninos negros, entendeu? Que conseguem negros e pobres da favela, entendeu? Que consegue fazer isso aí. Eu também conheço, eu também tenho um amigo de Glória Dourados que o pai dele vendia carne de porco na rua, numa caixa térmica, em cima de uma bicicleta para ajudar o filho a ter condições de vir, de estudar e de passar na Universidade Federal, entendeu? Aham. Mas a diferença é muito grande de um menino pobre, branco, entendeu? Aham. Esse consegue muito mais do que um menino pobre, entendeu? De uma família toda destruída, negro, porque o próprio mercado de trabalho tem mais dificuldade, né? Infelizmente, a própria educação tem profissionais, entendeu? Que ele não consegue ainda dar a mesma atenção, né? E graças a Deus é uma minoria, mas existe, ele não consegue dar a mesma atenção para um aluno negro que ele dá para um aluno branco. Existe isso. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ir corrigindo isso. Enquanto isso, a gente vai garantindo... Esse é o meu pensamento. Não, o teu pensamento é corretíssimo, eu concordo muito com ele. Eu fico me questionando, talvez por ser leiga nessa Mas tem questão. limite, né, Débora? Essa questão da É isso que eu tô cota, né? perguntando, é isso que eu tô você falou, falando. não pode virar também palhaçada, né? Vai Cota pra tudo. quem? Não, Vai tem pra que quem? ter. Porque imagina só, a gente tem lá 10 pessoas tiraram nota máxima na prova do... Vou voltar pra cá. Na prova do vestibular, certo? Tem 10 pessoas que tiraram nota máxima na prova do vestibular. Dessas 10 pessoas, vamos dizer que 4 são negros, certo? Tiraram a mesma nota dos brancos.
Eu concordo aí nesse caso, se a gente for trabalhar uma lei de cotas dessa maneira, que esses negros aqui entrem antes das mesmas pessoas que tiraram a mesma nota que eles. Agora, eu entregar a cota para uma pessoa que tem nota baixa, por que não pesquisa o histórico escolar dessa pessoa? Porque, assim, você está entendendo onde eu quero chegar? A lei da meritocracia continua, certo? Mas o problema é que até para essa escola é difícil, às vezes, desse menino negro, entendeu? Ter a condição de estar lá. A verdade é que os problemas sociais, né, eles são gigantescos. E aí eu concordo contigo. A gente precisa cuidar lá da base. Tem que cuidar da base. É lá da base para não precisar um dia ter cota e todo mundo ir pela meritocracia. Mas hoje ainda, acredite, amiga, é duro, é muito diferente. É muito diferente. Ai, hoje... É muito diferente. É a mãe, entendeu? Que por ser negra não conseguiu o emprego. E por não conseguir o emprego, entendeu? Infelizmente, às vezes acabou indo para a questão do tráfico. Acabou. Mas aí é um problema dela. Mas ela teve um filho. Esse filho não pode pagar por isso, entendeu? Esse é meu pensamento sobre quando a gente discute essa questão. Aí eu já acho que é uma... Esse menino não pode se dar mal. Toda consequência é consequência em razão... Já entendi, marido. Está acabando. Vou só concluir aqui meu raciocínio. Eu acho que tudo que acontece na sua vida é consequência dos teus atos. Pobres ou ricos, não importa. É a minha opinião. A decisão que você vai tomar vai afetar diretamente o teu futuro. Não importa onde você nasceu. Porque se fosse assim, todo mundo que nasce na favela é drogado, né? Enfim, acho que nem pode falar isso no YouTube, porque acho que eles cortam. Por que aquele deu certo e aquele não deu? Existe sim, mesmo pensamento. Mas vamos continuar, eu acho que não pode continuar? Acabou nosso tempo? Então tá, peraí, mais uma pausa, a gente já volta. Vamos continuar nosso assunto? Bom, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Você tem um projeto de música, chama Tocando em Frente? Tocando em Frente. Nossa, conta pra gente. Ô, Débora, quando eu fui dar aula, saí da universidade em 2000, 2001, fui atrás de escola para poder trabalhar e fui lá no Dom Antônio Barbosa, o bairro Dom Antônio. E eu entrei numa escola chamada Padre Tomás Girardelli, né? Ficava muito próxima do lixão de Campo Grande, né? Hoje já foi feito todo um trabalho ali, enfim. Mas naquela época o lixão aberto e eu comecei trabalhando ali, dando aulas de história, que é a minha formação. E muitos dos meus alunos sobreviviam do trabalho no lixão. Pela madrugada, eles trabalhavam com os pais. E vinham para a escola cansados, com sono, com fome. E eu falei, autoestima lá embaixo, um monte deles dormia em sala de aula. Eu falei, bom, eu preciso começar um projeto. E eu sou musicista autodidata, né? Eu não estudei música. Mas, assim, eu acabei aprendendo, iniciei meio que sozinha. Depois eu fui pegando umas aulinhas bem mais pra frente na internet, nas revistinhas que tinha. Mas eu aprendi meia dúzia de música e falei, não, eu vou começar a ensinar o que eu aprendi, que não era muita coisa. Professora, né? Já que eu sou professora, eu dava aula de história. E eu sou professora. Já sou professor, já sou mesmo pro. Já sou pro. E eu ficava voluntariamente lá 2 vezes por semana. E fui atrás dos alunos que sobreviviam do lixão, que trabalhavam no lixão, porque eu queria resgatar a autoestima. E eu fiquei lá, fui atrás de doação de violão, consegui mais de 30 violões ali. Os professores me ajudaram, alguns amigos de fora tal, e comecei um projetinho, chamava Aprendendo com Música, que era com esse objetivo, de evitar a evasão escolar, eles não desistirem, né, de vir para a escola, trabalhar a autoestima. E aí eu fiz um combo. Qual que era o combo? O combo é o seguinte, você ganha o violão, você não pode mais trabalhar no lixão. Nós vamos organizar uma cesta básica para vocês levarem para a família e essa é a contribuição de vocês com a família de vocês, porque eles iam para ajudar na renda, mesmo com 11, 12, 13 aninhos de idade. E aí era assim, né, um trabalho coletivo, os professores ajudavam, todo mundo ajudava. E foi muito legal, e assim foi ficando. Quando 6 meses depois das minhas aulas iniciadas, sabe onde eu estava com essas crianças? Olha como que vale a pena, né? Muito. Estava no Palácio Popular da Cultura. Naquele palco onde tinha passado tantos grandes artistas, né, e passa até hoje. Que maravilha. Abrindo um seminário de educação que tinha para mais de 1.200 professores, na presença do prefeito. O prefeito na época era o Putinelli até, de secretário de educação, de várias autoridades e as crianças lá. Quase 50 meninos e meninas tocando lá a música Tocando em Frente, né? E a música, para não dizer que não falei das flores, né? Que eu trabalhava com eles assim, gente...
é agora, o momento é agora. Eu peguei um trechinho daquela música que fala, olha, vem, vamos embora, que esperar não é saber, né? O sentido da música, quando foi escrita, não é esse. Mas para eles eu queria assim, é agora, o momento é agora. Abraça essa oportunidade na escola, estuda, dá para mudar de vida. E assim iniciou esse projeto. Em seguida, eu falei, bom, eu vou abrir um projeto desse lá no bairro onde eu fui criada, porque lá foi onde eu peguei um violão pela primeira vez, ainda adolescente, num projetinho da Igreja Batista. Eles me convidaram uma vez para ir ver e eu fiquei ali apaixonada pela música, acabei não estudando, mas ali deu a vontade de ter o violão e começar. Era seu, né? E aí eu abri o projeto Tocando em Frente. Já tem 15 anos isso. O projeto lá já passaram mais de 10 mil jovens nesses 15 anos. Agora abriu as inscrições, já tem mais de 500 crianças inscritas. O forte lá do Tocando em Frente é a música e o balé. É o único projeto social que tem um baby class. Então começa com as menininhas ali de 2 aninhos de idade, elas já começam no balé. E o Tocando em Frente é um projeto que nunca teve R$1 do poder público, né? Um grupo de amigos. Dá para ajudar? Né? Dá para ajudar. Quem quer ajudar, quem quer dar aula, quem quer ir lá, dar uma palestra. Como faz pra gente, para as pessoas? Eu não sei, deixa eu te falar uma coisa. Sua amiga aqui, que agora eu virei amiga, né, gente? Presta atenção. Isso aqui vai pro Brasil inteiro. Eu conheço gente do Brasil inteiro, muita gente me conhece. Então, assim, se isso chegar até você e você quiser ajudar o projeto Tocando em Frente, depois a gente vai deixar aqui. Sim, com certeza. O endereço, né? Certinho. Tudo, tá? Quem estiver por aqui, quiser fazer uma visita, é só ir lá, né? No aeroporto, ali na Rua da Divisão, 362. Conhecer o projeto, ver como é que funciona, né? E é um projeto maravilhoso. Trabalha no contraturno. A criança que estuda de manhã vai à tarde pro projeto. E quem estuda à tarde frequenta pela manhã. Então, música é vida. A música é vida. A arte, de forma geral, né? Ela é uma terapia para as crianças, para as mães que estão lá também, entendeu? A gente trabalha fortalecimento de vínculo familiar. Ou seja, a mãe tá lá na hora da aula, é muito bacana para ela interagir também com o filho. A mãe fica lá também? Já teve alguma mãe que resolveu aprender? Tem aula para as mães também, né? Tem atividade física, tem várias atividades. Tem o yoga lá também que elas trabalham. Tem um monte de curso lá. Que é bem bacana. 15 anos, você já pegou alguma história de alguma criança dessa? Tipo assim, Rose, ó, graças a isso, eu tô aqui, ó. Vou te contar uma quentinha. Encontrei uma agora recentemente, não é mais criança. Sim. Na verdade, ele era jovenzinho, pré-adolescente, né? Assim, adolescente, na verdade, 16, 17 anos, quando iniciou o projeto em 2009. E eu encontrei agora no aeroporto, voltando de Brasília, um homem já formado, com um bebê assim no colo, né? E ele chegou e falou assim, oi, professora, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aquela coisa, às vezes, do político, mesmo quando você não conhece, você fala tudo, porque você fica com medo, né, da pessoa, você não tá lembrando de onde é, mas... E já é da minha natureza também, de sorrir, cumprimentar todo mundo. Eu ando sorrindo, já, não tem problema. Aí ele falou assim, você não me conhece, mas eu preciso te contar uma coisa. Ele falou, eu fui o primeiro aluno a se matricular no projeto Tocando em Frente em 2009. Você não tem ideia, meus pais estavam se separando, infelizmente, e eu estava num processo de depressão muito grande, né? E a minha mãe me levou lá para esse projeto. Eu fui para lá para fazer judô, que a gente tem judô lá também. Ele falou, se você não tem ideia o quanto isso foi importante na minha vida. Eu fiquei no projeto lá 2 anos, né? Depois a gente se mudou de bairro, tive dificuldade de continuar, mas foi o suficiente para me tirar da depressão. Hoje eu sou policial civil, eu sou investigador da polícia, né? Esse é meu primeiro filho. E eu tô na polícia, ele falou, e mais do que nunca eu entendi que o que resolve, infelizmente, não é o que a gente vai fazer aqui. Aqui a gente fica enxugando gelo. É um policial que é músico? Você toca na noite? Você toca na noite? Não, ele não toca na noite. Ele aprendeu lá e depois ele cresceu tal, e fez um concurso e virou policial. Mas ele estava dizendo que o trabalho na polícia, ele falou assim, a gente combate o crime, mas quando você pensa que não, o menino caiu de novo, entendeu? Fica enxugando gelo às vezes. Lá no projeto trabalha a prevenção. Então, mais do que nunca, vocês estão no caminho certo. É lá que tem que investir. Essa foi uma história maravilhosa. Fora aquelas, né? Por exemplo, tem o Johnny e o Elvis, são 2 irmãos. Eles tocam com o Lobé, né? São músicos, né, do Lobé, vivem já da música, passaram pelo projeto, começaram lá com a gente, né? Então, tem um monte, assim, de história de meninos que começaram lá e que hoje são professores do Tocando em Frente, estão lá, dando aula de balé, dando aula de bateria, alunos nossos que saíram do projeto Tocando em Frente. Esse é o verdadeiro projeto de política pública, eficiente e eficaz. É barato. Na base. E é barato. E as pessoas não querem fazer isso. É muito barato fazer isso. Deixa eu te contar uma história, você falando de música. A primeira vez que eu te vi,
E eu tinha acabado de chegar aqui com meu marido. Tinha uma festa para receber o ministro na casa de um empresário daqui, que hoje é muito meu amigo. E você entrou, na época você estava deputada, se não me engano, ou era vice-governadora ainda? Era vice-governadora. E você entrou, e de longe eu te olhei, e eu sou uma pessoa muito observadora, né? E eu gostei de você, gostei do teu jeitão, cabelão lisão, assim, né? Aliás, esse cabelo, todo mundo quer saber de onde é que vem. Eu preciso mudar esse cabelo. Não é só o fato de ser solteira, que deixa o povo doido, viu? Não mexe no que tá quieto, não mexe no que tá quieto, porque esse cabelo é maravilhoso. O cabelo toda mulher quer. Tá de graça, meu bem, deixa assim. E aí, você chegou e você falou com meu marido também é músico, canta muito bem. Sim. Super simpática. Daqui a pouco, quando eu olho, está você e meu marido tocando e você cantando um vozeirão. E eu gostei de você. Eu falei pra ele, eu gostei dessa mulher. Que legal. Gostei. Eu até na época, eu sou dessas, tá? A Vivi sabe disso. Vivi que tá aqui com a gente, Vivi Tobias, ela sabe disso. Quando eu gosto das pessoas, eu sou muito... A amizade pra mim é uma coisa muito séria. Eu corro atrás. Eu não tenho isso, entendeu? Então, eu gostei de você. Eu desculpa onde tá teu telefone e te mando uma mensagem. Oi, aqui é a Débora, eu gostei de você, não sei o que. Alguns acham que eu sou maluca. Outros malucos, como eu, viram minhas amigas de infância. Eu acho ótimo. Porque eu sou... Não foi assim, Vivi? Mandei uma mensagem. Gostei de você. A gente encarou uma batalha juntas e eu olhei pra ela, peguei o telefone dela e nunca mais. E eu sou assim. E é claro, eu entendo, porque quando a pessoa tá nesse meio político, existe o lance do interesse, né? E algumas pessoas já perderam a oportunidade de ter a minha amizade por causa disso. Olha que metida. Mas eu preciso te dizer que naquele dia eu conheci você, eu gostei de você. Eu peguei seu telefone e mandei uma mensagem pra você dizendo exatamente isso. Eu gostei de você. Que coisa boa. É verdade. Você lembra disso, Og? Coisa boa. E eu sou assim, quando eu gosto mesmo. E também se eu não gosto. E o Og, né, assim, pra nós, né, e não é porque ele tá aqui, nem porque vocês boas, mas é um cara que a gente tem um carinho, um respeito muito grande pelo grande profissional. Tem gente que, infelizmente, não tem ética, não é só na política, né, em todo quanto é lugar. E na imprensa, quantas vezes a gente vê coisas que, infelizmente, nos entristecem, porque você percebe que e o Og tá aí, são anos e anos. São 35 anos de bom jornalismo, competente, seriedade, vou babar. Sério, entendeu? Mas é verdade. Então, assim, amiga, você tá muito bem casada. Eu tô muito E ele também, viu? Pelo que eu tô muito bem. Posso te pedir um favor? Aliás, essa foi a condição pra Rose estar aqui com a gente hoje, tá? Só um pouquinho. Produção, faz a mágica. Opa, mágica feita. Olha o que a Rose tem na mão. Violão, olha. Eu não sou cantora profissional, mas a música sempre fez parte da minha vida, desde a adolescência. E mas continua fazendo parte, viu? E a música tem uma importância grande, né, Débora? Que é fazer a gente se conectar mais com as pessoas. A música faz isso. A música transforma a gente. É isso. E eu vou cantar um trechinho que acho que combina bastante também, né, com aquilo que nós representamos, sabe? Sem falsa modéstia, né? Falsa modéstia. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre. Quem tá na pele é a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter sonho, é preciso ter mãe, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Are, aera, are, aera, are, aera, re. La 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 ya, 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 la 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 ya, la. Ai, Taipiada, adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Obrigada pelo convite, viu? Uma alegria poder estar aqui com vocês. Mas toca mais um pouquinho pra gente encerrar com você. Pode ser? Pode ser. Eu adorei. Gente, beijo pra vocês e até o próximo Ponto D.